Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula anterior. Nós começamos o capítulo 6 do volume 2, onde fizemos menção ao estudo dos adjetivos, no que se refere à sua definição e classificação dessa categoria chamada adjetivo. Nós vamos ver dentro dessa aula hoje que as flexões dos adjetivos, em algumas situações, se comparam às flexões dos substantivos. Porque quando nós estudamos adjetivo, nós estamos relacionando essa categoria gramatical ao substantivo. O adjetivo, nas suas flexões, vocês vão ter como premissa a posição do substantivo. Substantivo masculino, adjetivo masculino. Substantivo plural, adjetivo plural. Isso em determinados casos. Então, ao se falar dos adjetivos, das flexões dos adjetivos, eu quero apenas ratificar e dizer que adjetivo é uma classe gramatical, é uma categoria gramatical variável. Por isso, possui essa categoria as suas flexões. Nós veremos as flexões de número, as flexões de gênero e a variação de grau, assim como nós vimos na categoria dos substantivos. Olha só, quando nós falamos das flexões dos adjetivos, primeira flexão em gênero. E aí nós vamos só voltar a alguns conceitos básicos. A flexão em gênero vai estar relacionada ao masculino e ao feminino, da mesma forma que aconteceu na categoria dos substantivos. Acontecerá também na categoria dos adjetivos. E é uma das classes gramaticais também comumente usada nos seus entornos. Então, relacionar adjetivo ou estudar o adjetivo ou desmiuçar esse adjetivo é relacioná-lo ao substantivo. Mas vejamos, farei uma pergunta a vocês. Em flexão de gênero, como se designam os adjetivos que têm uma forma para o feminino e uma outra forma para o masculino? Nós vimos isso nos substantivos. Como nós chamamos um adjetivo que tem duas formas? Vocês sabem. E a minha resposta é o quê? São os adjetivos biformes. Adjetivos biformes são aqueles em que existirá uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Quem vai designar essa mudança, essa flexão, muitas vezes vai ser a desinência de gênero feminino, que é o A, que é o que caracteriza, o A é especificamente e particularmente a desinência de gênero dentro da categoria do substantivo e do adjetivo. Então, se eu disser lindo, eu tenho linda. Então, esse adjetivo é biforme. Existe uma forma para o masculino, existe uma forma para o feminino. Então, os adjetivos biformes, terminados em O, formam o feminino substituindo a terminação masculina, que é o O, pela do feminino, que é o A. Ou seja, a desinência de gênero, basicamente, dos adjetivos é a mesma dos substantivos. É a desinência A. Desinência de gênero, feminino A. Então, eu já havia mencionado antes. Lindo, linda. Duas formas esse adjetivo, ok? Existem também alguns outros adjetivos com várias outras terminações, aqui, assim como os substantivos. Alguns adjetivos terminados em U, em eis, eu coloquei essas regrazinhas, mas basicamente vocês terminam sabendo no entorno da escrita, da leitura de vocês, e comumente nessa habilidade você basicamente sabe fazer o feminino de alguns outros adjetivos. Por quê? Porque nem sempre é somente o acréscimo, digamos assim, é somente a troca do O pelo A. Existem algumas terminações de adjetivos que eles não terminam em O e você troca para o feminino A. Existem outras terminações, por exemplo, a palavra cru. Nós temos a flexão de gênero para o feminino, crua. Inglês, inglesa, tá? Vamos observar aqui, ó.
Porque não é todo adjetivo que termina em O que você vai mudar para a desinência de gênero A, não. Pode ter outras terminações. Eu tenho cru, qual é o feminino? Crua. Inglês, terminado em eis, o gênero feminino, inglesa. Sofredor, terminado em or, o gênero feminino, sofredora. Então, todas essas palavras assim aqui nos seus entornos são adjetivos biformes. Eu tenho, olha, eu tenho aqui o bolo cru, a comida crua, o homem inglês, a mulher inglesa, o homem sofredor, a mulher sofredora. Então, essas qualidades, essas características, elas variam. Ela tem uma forma para o masculino, tem uma forma para o feminino, portanto, biformes. Tudo bem até aqui? Existem também outros adjetivos, quando eles terminam em eu e ão, que aí nós vamos formar o feminino em eia, oa, em an ou em ona. Os adjetivos. Então, eu tenho plebeu, plebeia. Eu tenho vilão, vilã. Então, são algumas terminações que, ao fazer a desinência, aliás, ao fazer a flexão de gênero, tem essas terminações e, portanto, observe a terminação, ó, em eu ou ão. Você pode fazer o feminino com essas outras terminações aqui, tá bom? Olha só, então aqui vale para os adjetivos, tá bom? Ok, flexão e gênero. Outra pergunta para vocês. Como se designam os adjetivos que têm apenas uma forma para o feminino e outra para o masculino? Aliás, desculpem. Uma forma tanto para o masculino como para o feminino. Olha, se eu disse antes que o adjetivo biforme tem uma forma para o masculino e outra para o feminino, basicamente o que tiver uma única forma, tanto para o masculino como para o feminino, nós vamos chamar de adjetivos o quê, galerinha? Adjetivos uniformes. Portanto, eu tenho, ele é um homem inteligente, ela é uma mulher inteligente. Professora, mais inteligente é um adjetivo que ele flexiona em número, exatamente, mas eu estou dizendo que ele é uniforme em se tratando de gênero. De gênero. Ele é uniforme em se tratando de gênero. Ele é biforme em se tratando de número, porque tem singular e tem plural, que basicamente é o mesmo dos substantivos, a flexão de número. E aí vejamos, se eu disser homem inteligente, eu digo mulher inteligente. O adjetivo, pessoal, não muda. Por quê? O adjetivo aqui representa uma única forma, tanto para o masculino, que é o homem, como para o feminino, que é a mulher. Portanto, nós chamamos de adjetivos o quê? De qualidades e características uniforme. Em que aspecto, professora? Em gênero. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Flexão ainda em gênero, dos adjetivos uniformes. Os adjetivos que apresentam uma só forma para o feminino e masculino geralmente terminam em a, e, ar, or, l, m, sz. É só para dizer para vocês que hipócrita, superior, simples, doce, leal, atroz, exemplar e comum são uniformes. Vamos lá. Mulher exemplar, homem exemplar. Homem comum, mulher comum. Olha. Homem leal, mulher leal. Homem hipócrita, mulher hipócrita. Homem superior, mulher superior. Homem simples, mulher simples. Tá vendo? Então, aqui, na realidade, tanto faz. É uma única forma, tá? Tanto para o masculino como para o feminino. Em se tratando de gênero, se eu mudar o gênero do substantivo, essas palavras aqui, quanto ao gênero, elas permanecerão nessa única forma. Entenderam aqui? Nessa única forma. Lindo e linda. Simpático e simpática. Educado e educada. É diferente, são duas formas. Tá bom? Esses adjetivos. Ok. Existe agora a flexão em gênero dos adjetivos compostos, porque o que nós vimos anteriormente são adjetivos simples, formado de apenas um núcleo. Nós estudamos isso na aula anterior, na videoaula anterior. Somente um radical, adjetivo simples. Dois radicais, dois núcleos, adjetivos compostos. Como nós faremos o gênero? E aí vejamos, nos adjetivos compostos, geralmente a formação do feminino faz-se flexionando apenas o segundo elemento. Então, eu tenho dois adjetivos, você só vai flexionar o segundo. Quem vai determinar
essa flexão? É o meu substantivo. Então, eu sempre digo, o substantivo anda atreladozinho ao adjetivo, e o adjetivo atrelado ao substantivo. São duas classes intrinsecamente ligadas, né? Elas estão, onde tem um substantivo, geralmente vai ter um adjetivo. Ou não, mas basicamente são duas classes gramaticais, duas categorias gramaticais muito entrelaçadas, ok? Menino afro-americano, aqui é o adjetivo composto, pessoal. Esse afro permanece inalterado, só vai mudar a segunda palavra, o segundo elemento. Como é que ele muda? Quem determina é o substantivo. Se é menino, tem que ser americano. Mas eu mudei o substantivo agora, eu disse foi menina. Se é menina, tem que ser afro-americana. Então, no adjetivo composto, enquanto ao gênero e quanto ao número, você só vai flexionar o segundo adjetivo. O primeiro fica inalterado. Deu para entender? Ok, mas eu estou falando aqui só de gênero. Então, menino afro-americano, menina afro-americana. Ok, podemos continuar, né? Flexão agora em número. Nós vimos flexão em gênero masculino e feminino, agora flexão em número. Singular e plural. Para o gênero, há adjetivos uniformes e biformes, nós vimos. E para o número, será que existe também? Uniforme e biforme, quanto ao número singular e plural? Pois bem, para o número também há adjetivos uniformes e biformes. Algumas raridades, mas existem. E é bom nós frisarmos todas elas. Pois vamos lá. Flexão em número. Adjetivos biformes são duas formas. Forma o plural seguindo as mesmas regras de flexão dos nomes. Ou seja, lindo, lindos. Linda, lindas. Então, a flexão dos adjetivos biformes em número, singular e plural, faz-se como os substantivos, ok? Mas existem algumas raridades, algumas particularidades de adjetivos que eles apresentam apenas uma forma, tanto para o singular como para o plural. Se eu disser homem simples, eu posso dizer homens no plural e continua sendo a qualidade simples. Aqui só tem uma única forma esse adjetivo. Se eu disser mulher simples, eu vou dizer mulheres simples. O adjetivo aqui permanece o mesmo. Ou seja, o adjetivo em termo de flexão de número de gênero é o mesmo para o masculino e para o feminino. Portanto, em número, eu posso dizer que esse adjetivo simples, em número, ele é uniforme. Em gênero, também ele é uniforme. Beleza? Ok. Pois vamos lá. Ainda flexão em número, adjetivos compostos. Então, vejamos, nós já vimos os adjetivos compostos, como é que eles flexionam quanto ao gênero. Vou revisar de novo. Quanto ao gênero, os adjetivos compostos, você só flexiona o segundo adjetivo, o primeiro fica inalterado. O segundo você só flexiona dependendo do substantivo ao qual ele faz referência. Pois em relação ao número, que é quantidade, esses adjetivos também vão flexionar. Mas como? Flexionam também apenas o segundo elemento, ou seja, o segundo adjetivo. O primeiro fica inalterado. Minha gente, a regra básica é essa. Flexionar adjetivos compostos, esquece o primeiro adjetivo. Tu só flexiona o adjetivo da tua direita. Da tua direita, tá aqui o adjetivo, a tua direita é o que vai ser flexionado. O da tua esquerda, deixa ele bem quietinho lá, não faz nada com ele, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, afro-americano. Eu quero, não é gênero, eu quero número. Afro-americanos. Então, garoto afro-americano, agora eu quero plural. Tô falando em gênero. Garotos afro-americanos, somente o segundo elemento varia, somente o segundo elemento flexiona em gênero e em número. Os adjetivos compostos referentes a nome de cores, que tem um substantivo como segundo elemento, que é o segundo radical, fica invariável. Então, quando eu tiver o adjetivo que fizer referência à cor e o segundo elemento aqui, tá? O segundo elemento ou o segundo radical é um substantivo. É um substantivo. Verde alface, saia. Verde alface é a cor da saia. Por que vai ficar inalterado esse adjetivo composto, professora? Por que eu não posso dizer alface? Sabe por quê? Porque quando o adjetivo composto fizer referência à cor e o segundo elemento dele for um substantivo,
esses adjetivos compostos ficarão invariáveis. Os únicos que não entram nessa forma aqui, nessa regra, é azul marinho e azul celeste. Azul marinho não varia, nem azul celeste não varia em nada. Surdo mudo varia em gênero e em número. Eu digo surdos mudos, surdas mudas. Eu quero que vocês vejam essas exceções dentro do livro de vocês que tem. Talvez eu não tenha mencionado aqui nos slides, mas eu estou colocando que dentre as regras de adjetivos compostos, quais os nomes que não entram nessas regras? Azul marinho, azul celeste e surdo mudo, que são qualidades, que são adjetivos compostos. Mas esquece os três que eles não entram nessas regras. Azul marinho e azul celeste, aprendam comigo. Azul marinho, azul celeste não varia em nada. Não tem como, não tem, digamos, vestidos azul marinhos. Não, azul marinho é exceção. Permanece azul marinho. Vestidos azul celestes. Não. Vestidos azul celeste. Singular. Vestido azul celeste. Não mudou nada. E surdo mudo? Muda como? Muda em tudo. Em gênero e em número. Beleza? Ok. Pois vão lembrar que se o adjetivo for composto e fizer referência à cor, e o segundo elemento dele aqui é um substantivo, galerinha. Alface é substantivo e canário é substantivo. Olha, saia verde alface. Aí eu peço, pessoal, coloque isso aqui no plural, flexiona aqui no plural, e você vai dizer saias, é claro, né? O substantivo aqui no plural. Verde alface, deixa do mesmo jeito, porque é cor, tá bom? Tinta amarelo, canário. Tintas, amarelo, canário. Não flexiona, beleza? Vamos lá. A flexão em grau. Os adjetivos podem sofrer essa alteração de grau, assim como os substantivos, o que eles permite caracterizar o nome que acompanha com maior ou menor intensidade. Os meus pais compraram um televisor enorme. O que é a variação de grau? Geralmente eu vou atribuir tamanho, tá? Para mais, para menos ou de igualdade. Aqui tem uma particularidade, a flexão em grau não é basicamente a mesma coisa das flexões que nós vimos dos substantivos, não, tá bom? Essa variação de grau aqui tem uma certa particularidade. Então, quando nós falamos em grau, nós podemos ter um grau comparativo e nós podemos ter um grau superlativo, que é o grau que intensifica, que traz, em muitas situações, até um certo excesso. Vamos lá. Flexão em grau. Os graus dos adjetivos servem para comparar, que vai ser o comparativo, para intensificar ou destacar algo, por exemplo, são o grau superlativo. É um televisor mais plano do que os restantes. Ó, aqui não é uma comparação, aqui é uma relação que está sendo feita do televisor com vários outros, tá? É o melhor do mercado, é o maior televisor que já se viu. Tudo isso aqui são ideias semanticamente intensificadoras. Quando eu digo o melhor do mercado, é o maior televisor que já se viu. Então aqui é grau, porque aqui atribui-se uma certa ideia de intensificação. Eu estou destacando o que é o melhor. Então isso é grau em relação aos adjetivos, ok? Então nós temos o quê? Na flexão de grau, nós temos grau normal, grau comparativo e grau superlativo. Vamos entender cada um deles. O que é o grau normal dos adjetivos? No grau normal, o adjetivo expressa simplesmente a qualidade do nome, não relaciona nenhum outro. Então, no grau normal, eu posso dizer que a televisão é fina. Então, aqui eu tenho a qualidade, mas eu não fiz nada em relação a esse adjetivo aqui, se tratando de variação de grau. Vamos lá. Existe o grau comparativo. Professora, qual é a diferença do grau comparativo? O grau comparativo vai ser um confronto entre dois seres. Quando eu disser dois seres, pode ser dois seres animados ou dois seres inanimados. Dois seres animados pode ser Pedro e João. Dois seres inanimados pode ser a televisão e a geladeira. Ok? Comparação, dois seres. Então, pode ter esse adjetivo no grau comparativo, pode ser de igualdade. Então, igual. Eu posso dizer que esta televisão ela é tão fina, ou a qualidade aqui, que está sendo comparada, quanto a de minha casa. Então, eu estou comparando esta televisão com a televisão da minha casa. Inclusive, eu nem quis repetir o nome televisão. Eu coloquei, foi um pronome para substituir. Esse A aqui é televisão. Isso, semanticamente, é igualdade. A minha televisão, esta televisão, é tão fina quanto a da minha casa. De inferioridade, a palavra semanticamente que denota é menos. De superioridade, mais.
Então eu digo, esta televisão é menos fina. Então aqui o adjetivo tá junto com o termo menos, então inferioridade. O adjetivo aqui tá junto com o termo mais, então superioridade. Então o adjetivo aqui, ó, foi posto para comparar duas televisões, dois seres inanimados. Inferioridade, menos fina. Esta televisão é menos fina do que a da minha casa. Superioridade, esta televisão é mais fina do que a da minha casa. Eu coloquei esse do porque ele é opcional, tá bom? Vamos lá, o que é o grau superlativo? O grau superlativo apresenta as qualidades do nome num grau elevado. O grau superlativo pode ser relativo e absoluto. O que é o grau superlativo? Não vai ser mais um ser com outro ser, não é comparação, é relação, tá? Geralmente o grau superlativo, ou ele intensifica a ideia do adjetivo, ou ele relaciona a ideia desse adjetivo. O que é relacionar? Eu relaciono um ser com muitos seres, um ser com um conjunto de seres, um ser com um conjunto. Porque se for comparação, é um ser com outro ser. O grau superlativo é um ser com vários seres, ok? Pois vamos lá. O grau superlativo relativo pode ser de inferioridade, pode ser de superioridade. Aí vamos entender, não confunda com comparação. Esta televisão é a mais fina de todas. Olha a televisão aqui. Ela não foi comparada com a televisão da minha casa. Ela foi comparada com todas as televisões que existem. Então, isso é grau superlativo relativo. Eu estou fazendo uma relação de um ser com um conjunto de seres. Então, esta televisão é menos fina. Lembrando que não existe a palavra menos, tá? Em língua portuguesa existe menos. A palavra menos, ela não existe. Por mais que vocês ouçam em determinadas situações essa palavra, mas ela não existe no vocabulário ortográfico e oficial da língua portuguesa, só existe menos, ok? Então, esta televisão é a menos fina de todas. Então, aqui é o grau superlativo relativo de inferioridade, ó, menos. De superioridade, esta televisão é a mais fina de todas, superioridade. Eu sei pela semântica do mais, intensificador do grau maior, intensificador do grau menor, ok? Então, aqui é o grau superlativo relativo, relaciona. Já o grau superlativo absoluto não relaciona. O que é uma coisa absoluta? Única, sou eu. Então, eu não vou relacionar o adjetivo com ninguém. A qualidade é minha, sozinha, uma coisa absoluta. É minha e de mais ninguém. Por isso nós chamamos de absoluto. Lembram, pessoal, que eu sempre costumo dizer e relacionar que língua portuguesa, para ficar de fácil compreensão, a gente relaciona com o dia a dia as palavras. O que é uma coisa absoluta? Eu sou absoluta, única, não tem ninguém igual a mim. Então, essa qualidade não vai ser comparada com ninguém e nem vai ser relacionada com ninguém. Eu vou dizer que esta televisão é finíssima. Qual é a diferença, professora, do grau superlativo absoluto, sintético e analítico? O sintético você vai acrescentar aqui um sufixo, tá? No analítico, você não vai acrescentar um sufixo, você vai acrescentar uma palavra intensificadora. Pode ser muito, pode ser pouco, pode ser mais, pode ser menos, tá bom? Não importa aqui. O importante é que a diferença entre sintético e analítico é isso, ó. Esta televisão é finíssima, esta televisão é muito fina. O que é que eu quero dizer com isso? Semanticamente, essas duas estruturas dizem a mesma coisa, tá bom? Mas acontece que eu digo finíssima, é algo bem em excesso. Eu digo, Pedro é inteligentíssimo. Quando eu digo inteligentíssimo, eu quero intensificar. Eu quero colocar essa qualidade de forma bem excessiva, que ele é realmente inteligentíssimo. Mas eu posso apenas dizer que Pedro é muito inteligente. Semanticamente, as duas estruturas dizem a mesma coisa com a qualidade inteligente. Mas uma, na estrutura linguística, é com o sufixo e na outra estrutura linguística é com uma palavra intensificadora. Beleza aqui? Muito bem. Pois vamos lá. Existem as formas irregulares do comparativo e do superlativo. Eu trouxe isso aqui porque muitos alunos fazem, posteriormente vão fazer vestibular, mas vão fazer Enem, mas vão fazer outros vestibulares de outras bancas. E já teve vários concursos e de provas aí, de vestibulares, que fez uso de um exemplo fazendo menção a esses adjetivos aqui. Minha gente, esses adjetivos bom, mal, grande e pequeno, eles assumem esses adjetivos uma certa particularidade. Eu quero que vocês observem comigo, tá bom? No grau comparativo, eu vou dizer que Pedro é melhor do que João. No grau comparativo, eu posso dizer que Pedro é pior do que João.
que Pedro é maior do que João e de que Pedro é menor do que João. Então, esses adjetivos aqui, ó, bom, mal, grande e pequeno, tem essas particularidades. Isso no grau comparativo. Mas no grau superlativo não é comparação. Eu posso dizer no sintético, ó, o sufixo, né? A palavra sintetiza. Pedro é ótimo, Pedro é péssimo, Pedro é máximo, Pedro é o mínimo. Ok. Minha gente, mas todas as vezes que eu usar o melhor, o pior, o maior e o menor, é relativo de superioridade. Qual foi a pegadinha que eu já vi no concurso? Eles colocaram assim, que Pedro era o menor de todos. Um exemplo. O exemplo não foi esse, não. E o aluno colocou, sabe o quê? De inferioridade. Pois está errado. De inferioridade. Está errado. É de superioridade. Professora, Pedro é o menor de todos. E não é inferioridade não, professora? É de superioridade. Porque o adjetivo pequeno, quando ele ganha a forma o menor é relativo de superioridade. E eu não estou inventando isso, tem na gramática. Se eu disser que ele é o maior, tudo bem, porque o maior a gente já sabe que é superioridade, o melhor também. Sabe como é que o aluno tem dificuldade? Quando eu digo que ele é o pior e quando eu digo que ele é o menor. E aí o aluno não quer dizer que é superioridade. Pois é, porque aqui é uma intensificação. Estão vendo? Então, Pedro é o menor de todos. Cuidado. Cuidado que eu não estou dizendo aqui que... Eu não estou comparando Pedro. Cuidado. Pedro é menor do que João. Ok, grau comparativo. Pedro é o menor da turma. É relativo de superioridade. Não é de inferioridade. Apesar de observar que menor traz uma denotação de inferioridade, mas não é não. Aqui é de superioridade. Por quê? Porque vocês vão ter que lembrar dos 4 adjetivos. Os adjetivos bom, mal, grande e pequeno, eles possuem essas particularidades. Eu quero que vocês aprendam e não esqueçam. Tá bom? Então, se eu disser que Pedro é o menor da turma, que grau é esse? Você vai dizer grau superlativo, relativo de superioridade. Pedro é o pior da turma. Grau superlativo, relativo de superioridade. Beleza? Ok. E para nós terminarmos, nós temos algumas formas irregulares do superlativo absoluto sintético. Isso aqui é só para... É só de cunho, digamos assim, de pesquisa. De repente, o amargo, existe o absoluto sintético, amaríssimo, amável, amabilíssimo, né? Amiga, amicíssimo, tá bom? Então, tem aqui difícil, dificílimo, que é aquela qualidade que eu uso o sufixo para intensificar, não é isso? E aqui tem vários aqui, é só a título de pesquisa, a título de conhecimento e a título teórico, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos para a resolução de questões sobre adjetivo. Nós vamos explorar aqui alguns aspectos que fazem referência às flexões do adjetivo. Ficou tudo entendido? Ok, beleza. Pois então, um abraço aí em todos. Até a nossa próxima aula com a resolução de questões. Então, resolvam as questões, o exercíciozinho, e aí vamos juntos para a resolução, tá bom? Das questões. Vai dar certo. Vai dar tudo certo, né? Então, ok. Pessoal, pois um abraço, tá bom?